paz do Senhor Jesus, podeis ficar sentado. Os batizando logo vão participar da Santa Ceia do Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, Mateus 26, 29, a Santa Ceia do Senhor. É algo que tem falado muito no meu coração e eu quero compartilhar com vocês hoje. A minha tradução diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber convosco no reino de meu Pai. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, te louvamos, Senhor, por esse tempo. É um tempo de restauração, é um tempo de comunhão, é um tempo, Senhor, que nós nos preparamos sempre para a volta do Senhor Jesus. Por isso, toma teu lugar de honra em nosso meio, que o Senhor cresça e nós diminuamos, mas que o Senhor Jesus seja o centro de toda essa mensagem e seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz? Amém. Irmãos, esse ano tem sido um ano atípico. Quantos familiares estão passando pelas aflições da vida? Quantos familiares nossos estão vivendo uma situação tão adversa? E nós estamos no meio de tudo isso, irmãos. Nós estamos no meio de tudo isso. Mas o que é que nos sustenta? Essa esperança por meio de Cristo Jesus. Talvez você está ao lado de uma pessoa que a luta dela é maior do que a sua, do que a minha. E eu tenho conversado muito com as senhoras, os jovens, como tem sido diferente. Mas o que é que tem sido diferente, pastor? O nível de aflição é muito grande. A ponto, irmão, se nós não tivermos fé, nós seremos o quê? Abalados. E o que tem a ver isso, pastor? Tem a ver, irmãos, com a história que eu ouvi de uma jovem de 14 anos, uma moça linda, com câncer terminal, e perguntaram para ela: como você está? Olha que pergunta, irmãos. Como você está? E ela disse assim: eu estou bem. E repetiram: por que você diz que está bem? Porque eu estou indo embora. Mas para onde você está indo? Eu estou indo para casa. Ela ia respondendo aos poucos: mas que casa é essa? É a casa que o Senhor foi preparar para mim. Por isso que eu digo que eu estou bem. E perguntaram: mas você está morrendo? Mas tem alguém que morreu e ressuscitou por mim, e me deu uma promessa: ainda que eu morrer, Ele vai me ressuscitar. Por isso que eu digo que eu estou bem. Eu fiquei impactado, eu comecei a chorar quando eu vi isso, irmãos. Nós estamos falando de uma jovem de 14 anos. 14 anos, estou bem. E aí dentro disso, de Mateus 26, 29, eu gostaria da sua atenção. A Santa Ceia é o vínculo, a evidência da sua confissão de fé. O pão representa o corpo de Cristo, e o vinho o seu sangue derramado na cruz por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Comer e beber devem ser feitos em memória de Cristo. E aquela jovem, irmãos, no testemunho dela, ela terminava dizendo assim: as aflições são muito grandes, porém elas me conduzem a Cristo, elas não me afastam do meu Salvador e Senhor. Toda aflição que nós passamos, irmãos, não é fácil, mas se coloca na posição daquela jovem. E no final ela fala assim: e no final da minha jornada, eu vou cear com o meu Senhor e Salvador. E meditando nesse texto, gosto muito, irmãos, de analisar quando nós estamos reunidos na mesa do Senhor. O que nós aprendemos aqui, pastor? 3 coisas eu quero compartilhar com vocês. Devemos olhar para trás. Como assim, pastor Fernando? Devemos olhar para trás. 3 coisas eu quero compartilhar com vocês, porque me edificou muito. Por que olhar para trás? Quando você participa da ceia,
você deve olhar para a cruz de Cristo. Por quê? Porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus Pai, Ele intercede por você. Você tem um nome novo e o sangue dele te purifica de todo pecado. Quando nós olhamos para trás, irmãos, nós não enxergamos mais o pecado, não enxergamos mais condenação, não enxergamos mais a separação. Nós enxergamos uma cruz, irmãos. E o mais lindo de tudo, a cruz está vazia. Primeira coisa nesse texto que eu aprendo, devemos olhar para trás. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor. Quando Jesus pegou o pão e o partiu, ele disse: este pão é o meu corpo, que é partido por vós, mas ele é partido por amor. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Jesus está ordenando que a igreja se lembre não dos seus milagres. Jesus está ordenando que a igreja se lembre da sua morte. Ele morreu por você. Ele foi para preparar uma nova morada para você. Ele fez algo que ninguém podia fazer. A ordenança, irmãos, olhar para trás, não é ficar enxergando milagres, mas é enxergar aquele que morreu e ele ressuscitou. O maior milagre consiste na salvação. Olha para a pessoa que está do seu lado. Tem um salvo do seu lado. Custou o sangue de Jesus, custou a morte de Jesus, custou a ressurreição de Jesus. Ele foi lá e venceu, ele venceu, custou o sangue de Jesus. Quando eu olho para trás, irmãos, eu não posso ficar mais preso no meu pecado passado, porque o sangue nos libertou. Olhar para trás, irmãos, é enxergar a cruz. E quando olhamos para trás, tem uma ordem: que a igreja se lembre não dos seus milagres, mas da sua morte. Devemos olhar para trás e nos lembrar porque Cristo morreu, como Cristo morreu, porque Cristo morreu. Cristo é o centro da ceia. A ceia é uma ordenança bíblica para todo aquele que aceitou Jesus como o Senhor e Salvador. Por isso, quando nós olhamos para trás, irmãos, nós enxergamos uma ordenança. A primeira questão. E quando nós olhamos, irmãos, para frente, o que é que nós encontramos? Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. Há um clima, uma expectativa em toda a celebração da ceia do Senhor, pois a segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão. A nossa esperança é viva, a nossa esperança é real. 3 coisas eu estou tirando desse texto, irmãos. Quando eu olho para trás, é a cruz. Quando eu olho para frente, eu estou esperando a vinda do meu Senhor e Salvador. E quando nós, irmãos, olhamos para frente, olhamos para a sociedade, tudo que está acontecendo, eu vou te fazer uma pergunta: o que falta? O que falta, irmãos? Os estudiosos têm uma grande expectativa. E nós, igreja, que nos reunimos, a nossa expectativa, talvez você está preso no passado, a causa das maiores doenças, irmãos, somáticas. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma situação, e te prende lá. Mas Jesus veio para nos libertar. E quando nós olhamos para frente, a nossa esperança está na volta de Jesus. A nossa expectativa está na volta de Jesus. Olhando para frente, nós estamos esperando sermos arrebatados. Nós estamos esperando, se nós morrermos antes, irmãos, nós iremos ressuscitar em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Aconteça o que for,
mas a nossa esperança ela é sólida, porque nós faremos isso, irmãos, no reino. Fala comigo, no reino, eu estarei lá, eu fui chamado para estar lá. Interessante, irmãos, que nós precisamos entender o evangelho do Senhor Jesus. Você é um milagre, e às vezes nós não acreditamos que nós somos um milagre. Você é uma bênção, e às vezes não acreditamos. Você é uma nova história, e às vezes nós não acreditamos, porque nós só olhamos para trás, e quando nós olhamos para trás e não enxergamos a cruz de Cristo, nós enxergamos, irmãos, as debilidades, as dificuldades humanas, e isso nos impede de olhar para frente, porque olhar para frente, irmãos, é a promessa do Senhor: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. E aí Paulo vai trazendo um outro entendimento. Primeiro, olhamos para a cruz. Segundo, olhamos para frente. E terceiro, devemos olhar para dentro. Aí está a nossa maior luta. A maior luta do ser humano, irmãos, é olhar para dentro de si mesmo. E é interessante que quando nós olhamos para dentro de nós, tem duas questões: ou nós, irmãos, prosseguimos, ou nós ficamos o quê? Paralisados. E geralmente nós ficamos paralisados. Mas só que Paulo está falando diferente. Ele está dando uma orientação muito clara junto de Mateus, baseado em quê? Olhou para trás, eu vejo a cruz. Olhei para frente, eu vejo a volta do Senhor Jesus. Olhei para dentro de mim, eu olho, irmãos, algo interessante que só eu posso fazer. Diz assim: devemos olhar para dentro. Paulo exorta: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você, é você. Em vez de examinar e julgar o próximo, examine-se a si mesmo e julgue-se a si mesmo. Investigue o seu coração, analise a sua vida. Não permita que ninguém analise a sua vida por você, mas analise a sua vida. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e coma. Paulo não diz: examine-se o homem e deixe de comer. Tem pessoas que não participam da ceia porque ficam presas no passado. Ficou preso no passado, não enxerga o quê? O futuro. Se não enxerga o futuro, não consegue examinar a si mesmo. A ceia é do Senhor. E meditando em Mateus 26, tirando uma análise para a minha vida, irmãos, e para nós, igreja do Senhor, a cruz ela está tão viva como nós. Ela é a marca do evangelho para nós. Jesus está tão vivo, irmãos, como nós. E nós olhamos para frente cada vez que nós levantamos, cada vez que nós deitamos, irmãos, e em cada aflição que nós temos a esperança viva, que o Senhor sempre nos ouve. E Deus, irmãos, é interessante, eu conversava com uma irmã que me procurou hoje. A mãe dela é uma cristã daquelas, das antigas, aquela pessoa senhorinha de oração, de jejum, hora de manhã, hora meio-dia, hora à tarde, hora à noite. A vida dela é para Deus, e ela recebe uma notícia: a sua mãe a qualquer hora pode partir. E é interessante que a mãe, quando sente o mal-estar, ela vira e fala assim: me leva para a igreja. Mãe, nós vamos levar a senhora no médico. Não, me leva para a igreja. Eu quero ir adorar o meu Senhor. Essa dona está convicta da salvação. Essa dona está convicta que ela vai ceiar na glória com o Senhor. Essa dona está convicta, irmãos, que ela deixou esse corpo mortal para viver uma vida eterna. Feliz daqueles que irão participar da grande ceia do Senhor. E essa irmã me contando, e eu falei: irmã, que maravilha, essas pessoas que servem a Deus. Eu falava com ela, eu falo: Senhor, às vezes eu não te compreendo. Essas pessoas voltadas para ti, essas pessoas que buscam a tua face realmente, aquelas senhorinhas.
Senhor, não deveria partir, elas deveriam permanecer, mas a Bíblia diz assim: Deus tem prazer na morte dos seus santos. Para nós é morte, para Deus é vida. Para nós é separação, para Deus é aproximação. Para nós, irmãos, é uma visão distorcida, para Deus é a visão clara. Os filhos estão voltando para casa. Meu Deus e meu Pai. Irmãos, mais 5 minutos aqui. Examine-se o homem a si mesmo e coma. Não deixe de participar da ceia, pois a ceia é um instrumento de restauração. A ceia é um tempo, irmãos, de cura também. A ceia é um tempo de reconciliação, pois quando nós olhamos para trás, irmãos, sabemos que Deus fez reconciliação conosco por meio de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para frente, sabemos que Jesus é o autor da nossa visão. Quando nós olhamos para dentro de nós, sabemos que o Espírito Santo nos ensina a confrontar nós mesmos. Por quê, pastor? Para que não venhamos dormir. 3 coisas eu tirei nesse texto. Se você estiver olhando para trás, lembra de onde Jesus te tirou. Lembra que a cruz está vazia. Lembra de todas as promessas, porque ninguém vai ficar aqui eternamente. Nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem. E quando olha para frente, a sua expectativa está na volta do Senhor Jesus. E quando olho para dentro de mim, eu tenho a minha autoanálise para analisar a mim mesmo e não julgar ninguém. Porque quando eu analiso a mim mesmo, eu me torno, irmãos, servo. E quando eu me torno servo, Jesus fala assim: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de quem? Do meu Pai. Abaixe a sua cabeça. Talvez você tenha feito só a sua vontade. Talvez você tenha ficado só olhando atrás, as coisas que não edificam. Talvez você não consegue olhar para frente. E talvez quando você examina você mesmo, talvez você se sente às vezes, irmãos, prostrado, desanimado, derrotado. Mas não é isso o Evangelho. O Evangelho é de restauração. A Santa Ceia é de restauração também, porque nós fazemos isso em memória de alguém que passou por tudo e nos deixou um exemplo de vida e nos deu uma promessa. Talvez, irmãos, no passado nós encontramos só a morte, ou talvez até no presente a nossa visão pode estar assim. Mas Deus é fiel. Examine você mesmo. Examine você. Talvez você entrou aqui hoje de uma maneira que só Deus te trouxe, parecendo que não vai dar conta. Pastor, as lutas são tão grandes, mas eu chego para a Santa Ceia e eu estou vendo que a cruz abriu um caminho para mim, a cruz é uma solução para mim. Eu chego na Santa Ceia, eu sei que o Senhor Jesus toma conta de mim. Eu chego na Santa Ceia e eu ouço que eu devo olhar para frente, mas eu preciso de ajuda. Qual ajuda? É uma oração. Pastor, às vezes eu não estou conseguindo, pastor. Eu tenho ficado olhando para trás. Eu não consigo enxergar a minha frente, pastor. E eu não consigo examinar o meu coração, porque a aflição é grande. Aí eu te convido, eu quero orar por vocês. Levanta do seu lugar e vem aqui à frente. Por que que o pastor está falando isso? Porque Deus me deu uma visão para fazer isso, irmãos. É para fazer isso. O peso, o fardo, a luta, é oração. Nós precisamos que Mateus se cumpra em nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu aliviarei. Deixa o fardo, tomai sobre vós o meu jugo. É tempo da gente chegar e pedir a Deus: Senhor, me ajuda. Nós estamos diante desse altar aqui, me ajuda, Senhor. Me fortalece, Senhor.
Me fortalece, porque eu estou olhando para o passado. Eu não consigo enxergar nada de bom no meu presente. Eu não consigo examinar minha vida mesmo, Senhor. Me ajuda, me fortalece nesta hora. Pastor Adriano, por gentileza, vem aqui orar por todos esses irmãos e irmãs que aqui se encontram, pedindo, Senhor, a renovação, a reconciliação. Nós ouvimos testemunhos aqui, irmãos, de como Deus está fazendo, e eu preciso acreditar, eu preciso tomar posse, que essa noite vai mudar a minha vida pela palavra de Deus. Aleluias. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor está no nosso meio. Nós te louvamos, Espírito Santo, porque Tu és aquele que pode tocar aonde o homem nenhum pode tocar. Por isso, nesta hora, Senhor, eu estou colocando a vida de cada um que veio aqui neste altar nesta noite. Senhor, veio buscando, Senhor, socorro, veio buscando, Senhor, um novo ânimo, veio buscar forças para vencer as aflições da vida. Senhor, provavelmente veio pessoas com enfermidade, Senhor, ó Deus, às vezes precisando de uma porta que se abra para ela, e Tu és aquele que pode todas as coisas. Por isso, nesta hora, Senhor, cada vida que está aqui na frente, o Senhor conhece, Senhor. Ó Deus querido, e conforme foi ministrada a Tua palavra, nós temos que olhar para a cruz. Nós temos que olhar para aquilo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário. Nós temos que olhar para trás e ver que naquela cruz o Senhor venceu o diabo. Naquela cruz o Senhor venceu a morte. Naquela cruz o Senhor trouxe reconciliação. Naquela cruz o Senhor comprou com o seu sangue, ó Deus, a libertação, a transformação, uma nova vida. Ó Senhor, o Senhor trouxe, Senhor, o Senhor comprou com o seu sangue o direito de sermos chamados filhos de Deus, de vivermos como salvos. E esta palavra salvação, ela não inclui apenas a salvação do espírito, ela inclui a salvação da alma, ela inclui a salvação do corpo. Por isso agora, se alguém veio aqui, Senhor, precisando de salvação para o corpo físico, eu declaro a cura do Senhor sobre este corpo, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, que caia por terra toda enfermidade, caia por terra toda dor de cabeça, caia por terra, Senhor, seja qual for o problema físico daqueles que estão aqui no altar, daqueles que estão nos assistindo em casa. Nesta hora eu repreendo todo mal no físico em o nome de Jesus Cristo e declaro a cura. O Senhor é Deus que cura câncer, o Senhor é Deus que cura rins, o Senhor é Deus que cura coração, o Senhor é Deus que toca na pele, o Senhor é Deus que pode tocar nos ossos, o Senhor é Deus que pode tocar nos tendões, o Senhor é Deus que pode trazer visão, o Senhor é Deus que pode destampar o ouvido do surdo, o Senhor é Deus que pode todas as coisas. Por isso nesta hora eu estou declarando a salvação, a bênção do Senhor no corpo físico. Senhor, aqueles que estão, Senhor, precisando de salvação na alma, salvação nas suas emoções, na sua mente, vai tocando agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai arrancando agora, Senhor, em o nome de Jesus, toda depressão. Vai arrancando agora, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, todo sentimento de morte. Em nome de Jesus Cristo, vai arrancando agora, Senhor, toda falta de esperança. Em nome de Jesus Cristo, vai arrancando agora, Senhor, o desânimo. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, o Senhor conhece cada vida que está aqui. Ó Deus, desde que estava no ventre da mãe, antes que estivesse lá, antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha escolhido cada uma dessas vidas e já tinha elegido através de Jesus para serem libertos, salvos, ó Deus, transformados. Meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, nesta hora eu declaro que caia por terra tudo aquilo que não provém de Ti e seja estabelecido na vida delas a bênção do Senhor. E que nesta hora a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, começa a invadir agora a mente e o coração dessas pessoas. Porque está escrito na Tua palavra: não andeis inquietos com coisa alguma, antes apresentai tudo a Deus com oração, súplica e ações de graças. E a paz que excede todo entendimento vai guardar a mente e o coração em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, vem com a Tua paz agora e guarda a mente deste jovem. Guarda a mente deste jovem, guarda o coração deste jovem em Ti, Jesus. Não permita que nenhum mal, Senhor, venha arrancá-lo das Tuas mãos, em o nome de Jesus. E eu agradeço ao Senhor pela libertação, pela bênção do Senhor na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus.